No dia do enterro da minha mãe, descobri uma verdade sombria que destruiu minha família. O céu de Campinas estava carregado naquela manhã de quinta-feira, como se as nuvens cinzentas também estivessem de luto pela partida da minha mãe. Adriana Andrade havia se despedido do mundo aos 53 anos, vítima de um câncer que a consumiu em apenas 6 meses. 6 meses que passaram como um pesadelo em câmera lenta. Meu nome é Paola Andrade, tenho 27 anos. E naquele momento, eu me sentia perdida no meio do cemitério São João Batista, observando dezenas de pessoas que vieram prestar suas últimas homenagens. Rostos familiares e desconhecidos se misturavam numa névoa de condolências e abraços apertados que pareciam mais dolorosos do que consoladores. Meus sentimentos, Paola, sussurrava uma senhora de cabelos brancos que eu não conseguia identificar. Sua mãe era uma mulher muito especial. Eu apenas acenava com a cabeça, tentando manter a compostura que aprendi a usar como armadura nos últimos meses. Marcos, meu irmão mais velho, estava ao meu lado, a mão pesada sobre meu ombro. Aos 32 anos, ele sempre foi meu porto seguro, desde que perdemos nosso pai quando eu tinha apenas 5 anos. Agora, éramos órfãos de pai e mãe. O pastor terminava suas palavras sobre vida eterna e esperança, quando senti uma leve pancada no meu braço. Uma mulher magra, de aproximadamente 40 anos, com olhos escuros e penetrantes, estava parada ao meu lado. Ela usava um vestido preto simples e carregava uma bolsa pequena de couro marrom que parecia ter visto dias melhores. "Você é a Paola?" perguntou em voz baixa, quase um sussurro. "Sou sim. A senhora é?" Ela não respondeu minha pergunta. Em vez disso, abriu a bolsa e retirou um envelope amarelado, com as bordas ligeiramente desgastadas pelo tempo. Meu nome estava escrito na caligrafia elegante da minha mãe. Uma caligrafia que eu conhecia de cor, das listas de compras que ela deixava grudadas na geladeira e dos bilhetes carinhosos que colocava na minha lancheira durante a infância. "Sua mãe me pediu para entregar isso a você no dia do enterro dela", disse a mulher, pressionando o envelope contra minha mão. Ela foi muito específica sobre quando deveria ser entregue. Meu coração disparou. As mãos tremeram, levemente enquanto eu segurava aquele pedaço de papel que parecia carregar um peso desproporcional ao seu tamanho. "Quem é a senhora? Como conhecia minha mãe?" A mulher olhou para os lados, como se verificasse se alguém estava ouvindo nossa conversa. O cemitério estava começando a esvaziar, as pessoas se dispersando em pequenos grupos, sussurrando entre si. "Meu nome é Helena", respondeu finalmente. "Trabalhei com sua mãe há muitos anos antes de você nascer." Ela fez uma pausa, mordendo o lábio inferior. "Paola, você precisa saber a verdade sobre seu pai." As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Meu pai, Carlos Andrade, havia morrido quando eu era criança. Ele era mecânico, um homem trabalhador e honesto. Pelo menos era assim que minha mãe sempre o descreveu. Poucas vezes falávamos sobre ele. Minha mãe dizia que era doloroso demais remexer no passado. "O que a senhora quer dizer com isso?" Helena olhou por cima do meu ombro e vi Marcos se aproximando, franzindo a testa ao nos ver conversando. "Leia a carta, Paola, mas cuidado com quem você confia." Ela sussurrou rapidamente, já começando a se afastar. "Nem sempre as pessoas que amamos são quem aparentam ser." "Espere!" Chamei, mas ela já estava caminhando apressadamente entre os túmulos, sua silhueta desaparecendo na curva do cemitério. "Quem era aquela mulher?" perguntou Marcos, chegando ao meu lado com o rosto tenso de preocupação. Escondi o envelope atrás das costas instintivamente, como se fosse algo proibido. "Ninguém importante. Apenas alguém que conhecia a mãe." Marcos me estudou por um momento, aquele olhar penetrante que ele sempre usava quando suspeitava que eu estava escondendo alguma coisa. Éramos próximos, mas ele sempre foi protetor demais, como se eu fosse uma criança que precisava ser poupada das durezas do mundo. "Vamos embora, Paola. Você precisa descansar." Durante todo o trajeto até minha casa, um apartamento pequeno, no bairro Cambuí que eu dividia apenas comigo mesma e minhas plantas, o envelope parecia queimar dentro da minha bolsa. As palavras de Helena ecoavam na minha mente. A verdade sobre seu pai.
E nem sempre as pessoas que amamos são quem aparentam ser. Que verdade! Que mentira minha família havia construído ao longo de todos esses anos. Ao chegar em casa, sentei-me no sofá da sala, observando o envelope por longos minutos. A caligrafia da minha mãe estava ali, real e incontestável, mas havia algo diferente nela. Uma urgência, uma tensão que eu nunca havia percebido antes. Respirei fundo e, com mãos trêmulas, abri o envelope. Minha sala nunca pareceu tão silenciosa. O envelope estava na minha frente, em cima da mesa, de centro de madeira que herdei da minha avó, e eu o encarava como se fosse uma bomba prestes a explodir. A chuva havia começado a cair lá fora, batendo contra as janelas do meu apartamento no Cambuí, com uma insistência que espelhava minha ansiedade crescente. Respirei fundo, sentindo o perfume de lavanda que ainda impregnava o ar. O mesmo perfume que minha mãe usava e que eu havia borrifado no sofá na semana passada, numa tentativa desesperada de manter sua presença comigo. Abri o envelope com cuidado, como quem manuseia um tesouro frágil. Dentro havia uma única folha de papel, dobrada ao meio. A caligrafia da minha mãe preenchia quase toda a página, e eu podia imaginar suas mãos trêmulas escrevendo cada palavra durante os últimos dias de vida. Minha querida Paola, se você está lendo isso, é porque finalmente chegou o momento de você conhecer a verdade que carreguei sozinha por 22 anos. Perdoe-me por não ter tido coragem de contar pessoalmente. Sempre pensei que estava te protegendo, mas agora percebo que só estava sendo covarde. Seu pai não morreu em um acidente de carro, como sempre contei a você e ao Marcos. Carlos foi assassinado, Paola. E eu sei quem foi o responsável. Helena trabalhou comigo na prefeitura antes de você nascer. Éramos amigas próximas, quase irmãs. Foi ela quem presenciou a discussão entre seu pai e o então vereador Rogério Palmeira, na véspera da morte dele. Seu pai havia descoberto um esquema de licitações fraudulentas na construção da nova escola municipal, e Palmeira sabia que Carlos não ficaria quieto. Eu deveria ter ido à polícia na época, mas estava grávida de você e com medo. Palmeira me procurou depois do funeral e deixou muito claro que se eu falasse alguma coisa, vocês duas pagariam o preço. Então guardei silêncio e criei vocês longe da verdade, achando que assim estariam seguras. Mas agora ele está concorrendo a prefeito de Campinas, e não posso deixar que um assassino chegue ao poder máximo da nossa cidade. Na gaveta do meu criado mudo, dentro da Bíblia que era da sua avó, você encontrará documentos que seu pai escondeu antes de morrer. Provas do esquema de corrupção. Seja corajosa, minha filha. Seja a mulher forte que eu sempre soube que você era. Te amo para sempre, mamãe. Meus dedos largaram a carta como se ela estivesse em chamas. Assassinado. A palavra ecoava na minha cabeça como um sino desafinado. Meu pai havia sido assassinado, e minha mãe sabia disso há mais de 2 décadas. Levantei-me do sofá numa urgência quase violenta, caminhando de um lado para o outro da sala. As plantas que cuidava com tanto carinho, jiboias, samambaias e uma pequena palmeira, pareciam me observar em silêncio, testemunhas mudas do momento em que meu mundo desabou pela 2ª vez em uma semana. Peguei o celular com mãos trêmulas e disquei o número do Marcos. Paola? Sua voz soou, preocupada. Está tudo bem? Preciso conversar com você. Agora. O que aconteceu? Você parece... Marcos, por favor, venha para minha casa. É sobre o papai. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais para ser natural. Paola, já falamos sobre isso. Você não pode ficar remoendo o passado, especialmente agora que acabamos de enterrar a mãe. Você sabia? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse controlá-la. Você sabia que ele foi assassinado? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ouvi apenas a respiração dele do outro lado da linha e o som da chuva batendo contra minha janela com uma intensidade crescente. Do que você está falando, Paola? Responde à minha pergunta, Marcos. Você sabia? Vou até aí. Não. Fale sobre isso com mais ninguém até eu chegar. Ele desligou, e eu fiquei ali parada, segurando o telefone, percebendo que sua resposta havia sido tudo menos uma negativa.
O apartamento de repente pareceu menor, as paredes se aproximando como se fossem me sufocar. Caminhei até a janela e observei a rua molhada lá embaixo. Algumas pessoas corriam debaixo de guarda-chuvas, outras se abrigavam nas marquises das lojas. Vida normal, rotina comum. Enquanto isso, eu acabava de descobrir que minha vida inteira havia sido construída sobre uma mentira. Rogério Palmeira. O nome me era vagamente familiar. Um político que sempre aparecia nos jornais locais, com aquele sorriso ensaiado e promessas vazias de campanha. E agora ele estava concorrendo a prefeito. Voltei para a mesa de centro e peguei a carta novamente. As palavras da minha mãe pareciam saltar do papel. Seja corajosa, minha filha. Mas como ser corajosa quando até mesmo meu próprio irmão parecia estar escondendo a verdade de mim? A campainha tocou 15 minutos depois. Era Marcos, encharcado pela chuva, com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Uma mistura de medo e determinação que fez meu estômago se contrair. Marcos entrou no meu apartamento como uma tempestade, sacudindo o cabelo molhado e tirando a jaqueta encharcada. Seus olhos, normalmente gentis e protetores, agora tinham uma dureza que eu não reconhecia. Ele olhou para a carta aberta na mesa, de centro, e seu rosto se contraiu. "Onde você conseguiu isso?" perguntou, sua voz mais grave que o normal. A mesma pergunta que deveria fazer é: "Por que você nunca me contou a verdade?" Respondi, cruzando os braços. O apartamento pareceu diminuir de tamanho com a tensão que se instalou entre nós. Marcos caminhou até a janela, observando a chuva que continuava caindo sobre Campinas. Seus ombros estavam tensos, e pela primeira vez em minha vida, ele parecia menor, mais frágil. Eu tinha 10 anos quando o papai morreu, Paola. 10 anos. Você acha que uma criança entenderia tudo isso? Mas agora você não é mais uma criança, disparei. Você é um homem de 32 anos que me deixou viver uma mentira por toda a vida. Ele se virou bruscamente e vi lágrimas acumulando em seus olhos. Eu estava te protegendo, da mesma forma que a mamãe me pediu para fazer. Quando? Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Quando ela pediu isso? Marcos respirou fundo, passando as mãos pelo rosto numa demonstração de cansaço que parecia vir de muito mais que apenas uma noite mal dormida. No hospital, nas últimas semanas, ela me fez jurar que nunca contaria a você sobre Palmeira, sobre o que realmente aconteceu com nosso pai. Disse que você era jovem demais para carregar esse fardo. Senti uma raiva queimando no meu peito, uma fúria que eu nunca havia experimentado antes. Caminhei até ele e o encarei diretamente. Eu tenho 27 anos, Marcos. Sou formada em jornalismo, trabalho numa redação, pago minhas próprias contas. Quando vocês vão parar de me tratar como se eu fosse uma criança incapaz de lidar com a realidade? Quando você parar de agir como uma... Ele explodiu, e suas palavras me acertaram como um tapa. Você acha que é fácil carregar isso sozinho? Saber que o homem que matou nosso pai está nas ruas, fazendo campanha, sorrindo para as câmeras? Minha raiva se transformou em algo mais complexo. Olhando para meu irmão naquele momento, vi não apenas o homem protetor que sempre conheci, mas também uma pessoa quebrada, alguém que havia carregado um peso impossível durante anos. "Por que você nunca fez nada?" perguntei, minha voz mais suave agora. "Se você sabia a verdade, por que nunca procurou a polícia?" Marcos se sentou no meu sofá, apoiando a cabeça nas mãos. "Porque não tínhamos provas concretas. Paola, apenas a palavra da Helena contra a de um político influente. E porque..." Ele fez uma pausa longa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. "Porque ele ainda tem poder. Palmeira não é apenas um vereador qualquer. Ele tem conexões, dinheiro, influência. 1 mês depois do funeral do papai, nossa casa foi assaltada. Coincidência? Um arrepio percorreu minha espinha. Você acha que foi ele? Tenho certeza. Nada foi roubado, Paola. Nada. Os ladrões apenas reviraram tudo, como se estivessem procurando alguma coisa específica.
Peguei a carta da mesa e a reli rapidamente, focando na parte sobre os documentos escondidos na Bíblia. Marcos, e se ainda houver provas? Mamãe escreveu que papai escondeu documentos na Bíblia da vovó. Paola, não. Ele se levantou rapidamente, balançando a cabeça. Você não entende o perigo que isso representa. Palmeira já matou uma vez para proteger seus segredos. O que você acha que ele faria com você? E o que você acha que ele vai fazer se chegar à prefeitura? Retruquei. Quantas outras pessoas vão sofrer? Quantos outros esquemas ele vai criar? Caminhei até meu quarto, Marcos me seguindo e protestando. Abri o armário onde guardava alguns pertences da minha mãe que havia trazido da casa dela na semana anterior. Lá estava a Bíblia antiga da minha avó, com sua capa de couro gasto e páginas amareladas pelo tempo. Paola, por favor, pense no que está fazendo, implorou Marcos, mas eu já estava folheando o livro sagrado. Entre as páginas do livro de Jó, encontrei um envelope lacrado, menor que o anterior, mas igualmente pesado de significado. Meus dedos tremeram ao abri-lo, e de dentro caíram várias fotografias, documentos e o que parecia ser uma gravação em fita cassete. As fotografias mostravam Palmeira conversando com homens que eu não reconhecia, documentos com assinaturas falsificadas, contratos de licitação com valores alterados. Uma das fotos mostrava meu pai entregando um envelope para um homem de terno, claramente em uma situação clandestina. Meu Deus, sussurrei. Papai estava investigando mesmo. Marcos se aproximou, olhando por cima do meu ombro. Sua respiração estava pesada, e eu podia sentir o conflito interno que o consumia. Agora você entende por que eu queria protegê-la disso? Disse ele, sua voz quase inaudível. Olhei para meu irmão, para as provas espalhadas na minha cama, e tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Entendo, Marcos, mas também entendo que não posso mais viver numa mentira. Papai morreu para que essa verdade viesse à tona. Eu não vou deixar que a morte dele seja em vão. A chuva continuava batendo contra a janela, e o silêncio entre nós se estendeu como um abismo que talvez nunca mais pudéssemos atravessar. 3 dias se passaram desde que encontrei as evidências na Bíblia da minha avó. 3 dias em que mal consegui dormir, revirar os documentos uma centena de vezes e tentar decifrar cada detalhe das fotografias que meu pai havia arriscado a vida para obter. Marcos não havia voltado ao meu apartamento desde nossa discussão, e suas mensagens no WhatsApp eram secas, quase formais. Como você está? E cuidado com quem você conversa sobre isso. Na manhã de segunda-feira, tomei coragem e liguei para Helena. Consegui seu número através de uma antiga colega da minha mãe que ainda trabalhava na prefeitura. Marcamos de nos encontrar no Café do Centro, um lugar discreto na região da Catedral Metropolitana, longe dos olhos curiosos que eu começava a imaginar em cada esquina. Helena chegou pontualmente às 3 da tarde, usando óculos escuros, apesar do dia nublado. Ela parecia mais velha do que lembrava do cemitério, com rugas de preocupação marcando seu rosto magro. Você leu a carta, disse ela. Não era uma pergunta. Li. E encontrei os documentos que meu pai escondeu. Seus olhos se arregalaram por trás dos óculos escuros. Você tem as provas? Depois de todos esses anos? Abri minha bolsa e mostrei discretamente uma das fotografias, aquela que mostrava Palmeira recebendo um envelope de dinheiro de um empresário da construção civil. Meu Deus! Sussurrou Helena, sua mão tremendo ao pegar a xícara de café. Carlos, conseguiu mesmo. Eu sabia que ele estava próximo de algo grande, mas nunca imaginei. Helena, preciso que me conte tudo, desde o começo. Ela olhou ao redor do café, verificando se alguém estava prestando atenção em nossa conversa. O ambiente estava relativamente vazio. Apenas um casal de idosos numa mesa distante e o atendente mexendo no celular atrás do balcão. Seu pai era auditor da prefeitura na época, começou ela, sua voz baixa e cuidadosa. Ele descobriu irregularidades na licitação para a construção da Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, no Jardim Florence. Os valores estavam superfaturados, empresas fantasmas ganhavam concorrências, dinheiro sumia dos cofres públicos. Peguei um caderninho da bolsa e comecei a anotar tudo.
Carlos tentou levar as suspeitas aos superiores, mas logo percebeu que a corrupção subia, mais alto do que imaginava. Palmeira era o vereador responsável pela Comissão de Educação e tinha total controle sobre essas licitações. E aí meu pai decidiu investigar por conta própria? Exatamente. Começou a fotografar reuniões secretas, gravar conversas, coletar documentos. Eu o ajudava quando podia, mas estava grávida na época e tinha medo. Ela fez uma pausa, mexendo nervosamente no açúcar. Na última vez que conversamos, Carlos disse que tinha provas suficientes para derrubar Palmeira e toda a rede de corrupção. Ia entregar tudo ao Ministério Público na segunda-feira seguinte. Mas ele morreu no sábado. Completei, sentindo um aperto no peito. O carro dele foi encontrado batido numa árvore na rodovia Santos Dumont. A polícia disse que foi excesso de velocidade, que ele perdeu o controle, mas eu sabia que Carlos era um motorista cuidadoso. Nunca bebeu na vida, nunca foi de correr no trânsito. Senti minha garganta secar. Imaginar meu pai nos últimos momentos de vida, percebendo que havia sido descoberto, que talvez nunca mais me veria crescer, era uma dor que cortava mais fundo que qualquer luto. Por que você nunca procurou a polícia depois? Helena tirou os óculos e me olhou diretamente nos olhos. Havia medo ali, mas também uma determinação que eu não esperava. Porque uma semana depois do acidente, minha casa foi invadida. Nada foi roubado, mas todas as gavetas foram reviradas, meus papéis espalhados. Recebi uma ligação anônima no dia seguinte. Esqueça o que você sabe se quiser continuar viva. Ela enxugou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Eu era uma coivarde, Paola. Tinha medo de morrer e deixar meus filhos órfãos. E agora? Por que decidiu me procurar? Porque Palmeira está há poucos meses de se tornar prefeito. Porque sua mãe me ligou antes de morrer e me implorou para contar a verdade a você. E porque... Ela hesitou, olhando novamente ao redor. Porque ontem recebi outra ameaça. Meu sangue gelou. Como assim? Um bilhete na minha porta. Sabemos que você esteve no cemitério. Mantenha a boca fechada ou sua família pagará o preço. Helena colocou os óculos de volta e se levantou da mesa. Paola, eles sabem que conversamos. Você precisa ter muito cuidado. Palmeira tem olhos e ouvidos em toda a cidade. Ela se afastou rapidamente, deixando-me sozinha no café com a sensação de que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Peguei meu celular e vi 3 chamadas perdidas de um número desconhecido. Quando cheguei em casa 1 hora depois, encontrei minha porta entreaberta. Meu apartamento estava em completa desordem. Gavetas abertas, papéis espalhados, pelo chão, almofadas do sofá jogadas de qualquer jeito. Quem quer que tivesse invadido minha casa havia procurado algo com desespero. Meu coração disparou quando percebi que a Bíblia da minha avó não estava mais no armário onde a havia guardado. Peguei o telefone com mãos trêmulas e liguei para Marcos. Paola? Sua voz soou tensa. Marcos. Invadiram minha casa. Levaram a Bíblia com os documentos. Eu estou indo para aí. Não toque em nada e não fale com ninguém. Enquanto esperava meu irmão, caminhei pelo apartamento tentando entender o que havia acontecido. Estranhamente, nada mais havia sido levado. Nem meu notebook, nem a televisão, nem as joias da minha mãe que estavam numa caixa sobre a cômoda. Eles sabiam exatamente o que procuravam. Marcos chegou 15 minutos depois, acompanhado de alguém que eu não esperava ver. Helena. Ela estava pálida e carregava uma mala pequena. O que está acontecendo? Perguntei, olhando de um para o outro. Helena me ligou depois que vocês se encontraram, explicou Marcos. Contou sobre as ameaças e sobre a invasão da sua casa. Decidimos que era hora de agir. Paola, disse Helena, abrindo a mala. Eu guardei cópias de alguns documentos que seu pai me deu antes de morrer. Nem todos, mas o suficiente para provar a corrupção de Palmeira. Ela espalhou fotografias e papéis sobre minha mesa de centro. Eram diferentes dos que eu havia encontrado na Bíblia, mas igualmente incriminadores. Contratos falsos, recibos de pagamentos ilegais, gravações transcritas de conversas comprometedoras.
Por que você nunca me mostrou isso antes? Perguntei a Marcos. Porque eu não sabia que existiam. Ele respondeu, parecendo tão surpreso quanto eu. Helena só me contou hoje que guardou essas cópias em segurança todos esses anos. Helena se sentou ao meu lado, suas mãos ainda tremendo. Eu mantive esse material como uma espécie de seguro de vida. Pensei que, se algum dia algo acontecesse, comigo, pelo menos haveria provas da verdade. De repente, a campainha tocou. Todos nós congelamos. Eram quase 9 horas da noite, e eu não esperava ninguém. Polícia! Gritou uma voz do lado de fora. Temos um mandado de busca e apreensão. Meu mundo desabou. Olhei para Marcos e Helena, que pareciam tão perdidos quanto eu. Como eles sabem? Comecei a perguntar, mas Helena já estava recolhendo os documentos rapidamente. Esconda isso, sussurrou ela, enfiando os papéis dentro da fronha de uma almofada. Eles não podem encontrar nada. A porta se abriu com estrondo e 3 policiais entraram, seguidos por uma figura que fez meu sangue gelar. Rogério Palmeira. Aos 50 e poucos anos, ele era exatamente como aparecia nos jornais. Cabelos grisalhos bem penteados, terno caro, aquele sorriso falso que eu agora sabia esconder um assassino. Boa noite, Paola, disse ele, como se fôssemos velhos conhecidos. Lamento muito pela invasão do seu apartamento. Recebi uma denúncia anônima de que você estaria guardando material roubado da prefeitura. Que material? Respondi, tentando manter a voz firme. Documentos que pertenciam ao seu falecido pai. Ele os retirou ilegalmente dos arquivos municipais antes de seu infeliz acidente. A forma como ele pronunciou a palavra acidente me fez sentir náuseas. Meu pai não roubou nada. Ele estava investigando corrupção. Palmeira riu. Som frio que ecoou pelo apartamento bagunçado. Seu pai era um funcionário problemático, senhorita Andrade. Infelizmente, ele estava envolvido em irregularidades e tentou encobrir seus próprios crimes acusando pessoas inocentes. Você é um mentiroso! Explodi, dando um passo em direção a ele. Um dos policiais se moveu para me deter, mas Palmeira fez um gesto para que parasse. Eu entendo sua dor, Paola. Perder os pais é sempre difícil, mas espalhar calúnias sobre pessoas respeitáveis não vai trazê-los de volta. Nesse momento, olhei para Marcos e vi algo em seus olhos que me fez estremecer. Resignação. Como se ele já soubesse que essa hora chegaria. Onde estão os documentos? Perguntou. Palmeira, sua máscara de simpatia finalmente caindo. Não existem documentos. Menti. Ele me estudou por um longo momento, depois acenou para os policiais. Eles reviram tudo novamente, mas não encontraram nada. Helena havia escondido bem o material. Esta é sua última chance, Paola, disse Palmeira se aproximando de mim. Sua família já sofreu o suficiente. Não precisa sofrer mais. Era uma ameaça clara, mas pronunciada com a suavidade de quem oferece um favor. Olhei para meu irmão, para Helena, para os destroços da minha vida espalhados pelo apartamento. E tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Não tenho medo de você, disse olhando diretamente nos olhos de Palmeira. E não vou parar até que todos saibam que tipo de homem você realmente é. Ele sorriu, mas era um sorriso perigoso. Veremos, senhorita Andrade, veremos. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.